Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. Pouco antes de retornar ao país, Jorginho viveu um dos períodos mais intensos de sua carreira, mergulhado em reflexões que iam muito além de estratégias esportivas. Era um momento de decisão que mexia com memórias, expectativas e a sensação de pertencimento que só o futebol brasileiro desperta. Ao longo dos anos na Europa, ele construiu uma trajetória sólida, repleta de competições exigentes e ambientes altamente profissionais. Ainda assim, uma parte dele guardava o desejo de revisitar o cenário onde tudo começou. Quando surgiu uma oportunidade real de voltar, esse sentimento adormecido despertou com força. Durante uma pausa em sua agenda, o volante decidiu aproveitar alguns dias no Brasil para reencontrar amigos, respirar a atmosfera das cidades e sentir novamente o calor das pessoas nas ruas. Esse retorno temporário, inicialmente despretensioso, transformou-se em um gatilho emocional inesperado. No meio desse reencontro com suas raízes, dois dos clubes mais poderosos do país iniciaram negociações para contar com seu futebol. Flamengo e Palmeiras, ambos com estrutura de ponta e presença constante nas decisões continentais, apresentaram projetos sólidos e financeiramente atraentes. A disputa entre as duas instituições não era apenas uma competição esportiva, carregava o peso simbólico de escolhas que podem moldar destinos. O volante percebeu que estava diante de algo maior do que uma simples transferência entre clubes. Ao visitar ambientes ligados ao futebol nacional durante sua folga, Jorginho sentiu uma energia que há muito tempo não experimentava. O olhar curioso dos torcedores, os comentários espontâneos nas esquinas e até a maneira como as pessoas falavam sobre seus times mexeram com ele de um jeito particular. Mesmo vivendo uma fase consolidada no Arsenal, ele percebeu que o retorno ao Brasil despertava sensações antigas, como se parte de sua identidade estivesse sendo recuperada. Era como revisitar capítulos fundamentais da própria história. A receptividade do país reacendeu lembranças da infância, das primeiras peladas e das emoções que o acompanharam desde que sonhava em se tornar jogador profissional. Tudo isso se somou à consciência de estar diante de uma decisão que poderia redefinir seu futuro. No meio desse turbilhão emocional, surgiu o convite para conhecer de perto a rotina do Flamengo. Ele aceitou. E foi nessa visita que sua percepção mudou definitivamente. Ao adentrar o ambiente rubro-negro, Jorginho descreve ter sido tomado por uma sensação difícil de traduzir. Era como se cada espaço do clube carregasse uma narrativa própria, entrelaçada com a força de milhões de apaixonados espalhados pelo país e pelo exterior. Ele percebeu que a instituição funciona como um organismo vivo, alimentado diariamente por expectativas enormes e pela cobrança constante por resultados. Ao mesmo tempo, essa pressão vem acompanhada de uma energia que incentiva e impulsiona quem está disposto a abraçar o desafio. A experiência não se resumiu à infraestrutura, embora ela tenha impressionado. O que realmente o marcou foi a intensidade do ambiente humano, funcionários, atletas, profissionais da comissão técnica e até pessoas que circulavam nas áreas comuns demonstravam uma paixão quase contagiante. Jorginho compreendeu que aquela atmosfera não poderia ser percebida à distância. É necessário estar ali, sentindo o cotidiano, observando a grandeza pulsar em cada detalhe. Esse contato direto foi decisivo para que sua visão sobre o Flamengo se ampliasse. Enquanto isso, o Palmeiras também se movimentava com seriedade. O clube alviverde apresentou um projeto competitivo, com ambições claras e condições favoráveis. A seriedade da proposta era inquestionável. Além disso, o Palmeiras é protagonizado por uma gestão reconhecida pela organização e por um elenco constantemente entre os melhores do continente. Isso tornava a escolha ainda mais complexa, especialmente considerando que as duas equipes se preparavam para se enfrentar na final da Libertadores. O fato de decidir entre dois rivais diretos em um momento tão delicado adicionava tensão ao processo. Ele sabia que qualquer escolha seria profundamente analisada pelo público, pela imprensa e pelos próprios jogadores. Mesmo assim, apesar da qualidade do projeto palmeirense, algo dentro dele já parecia apontar para o caminho rubro-negro.
Essa intuição começou a ganhar forma conforme ele internalizava tudo o que estava vivendo. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O retorno ao país carregava um significado emocional muito forte. Não se tratava apenas de aceitar uma proposta vantajosa, mas de compreender onde ele poderia se sentir completo como atleta e como pessoa. À medida que refletia, percebeu que desejava voltar em um momento em que tivesse condições de entregar seu melhor futebol. Ele queria chegar não como promessa, mas como realidade consolidada, capaz de contribuir com maturidade e talento. Essa vontade de oferecer uma versão plena de si mesmo acabou pesando bastante. Ele sabia que o Brasil o receberia com expectativas elevadas e desejava estar preparado para corresponder. No Flamengo, ele encontrou um ambiente que, segundo descreve, desperta uma força interna difícil de serem replicada em outros lugares. A sensação de grandeza parecia surgir não apenas do tamanho da instituição, mas também da forma como cada pessoa ali vive o cotidiano. Essa percepção fez com que ele entendesse que vestir a camisa rubro-negra significa assumir não apenas um papel esportivo, mas também emocional. É aceitar carregar o peso de uma nação apaixonada, que se envolve intensamente a cada jogo. Ele compreendeu que esse desafio, embora imenso, poderia também ser uma fonte inesgotável de motivação. Era exatamente o tipo de cenário que ele desejava encontrar em sua volta ao Brasil. Ao longo de suas reflexões, Jorginho sentiu que sua decisão estava deixando de ser racional apenas nos números e nas estruturas. Tornou-se uma escolha carregada de propósito, algo que toca mais fundo. O Flamengo oferecia a possibilidade de viver uma experiência completa, em que futebol e emoção caminham lado a lado. Essa combinação o atraiu de maneira irresistível. Quando finalmente tomou a decisão, ele se viu dominado por uma tranquilidade inesperada. Era como se, naquele instante, tudo ganhasse sentido. A resposta estava ali o tempo todo, apenas aguardando ser reconhecida. O volante acredita que a grandeza do clube dispensa explicações. Ela se manifesta naturalmente, seja no ambiente interno, seja na vibração dos torcedores ou na história construída ao longo das décadas. Segundo ele, por mais que se tente descrever o que representa o Flamengo, só quem vive essa realidade diariamente compreende a dimensão do que está em jogo. Essa vivência foi determinante para sua escolha. Assim, o retorno ao futebol brasileiro adquiriu contornos ainda mais profundos. Não era apenas uma questão de carreira, mas uma forma de se reconectar com suas próprias raízes. Ao decidir, ele assumiu um compromisso consigo mesmo e com a torcida, entregar dedicação total e buscar desempenhos capazes de honrar a confiança recebida. A escolha pelo Flamengo, portanto, não se deu apenas pela força institucional, mas pela maneira como todo o contexto despertou nele sensações que estavam adormecidas ao longo dos anos no exterior. Ele percebeu que aquele era o momento certo para viver algo que sempre esteve em seu horizonte, mas que agora se mostrava mais claro e inevitável do que nunca. Com isso, sua trajetória ganhou um novo capítulo, repleto de expectativa, responsabilidade e a promessa de experiências intensas ao lado de uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. E para Jorginho, esse conjunto de fatores tornou sua decisão não apenas lógica, mas profundamente verdadeira. Essa vontade de oferecer uma versão plena de si mesmo acabou pesando bastante. Ele sabia que o Brasil o receberia com expectativas elevadas e desejava estar preparado para corresponder. No Flamengo, ele encontrou um ambiente que, segundo descreve, desperta uma força interna difícil de serem replicada em outros lugares. A sensação de grandeza parecia surgir não apenas do tamanho da instituição, mas também da forma como cada pessoa ali vive o cotidiano. Essa percepção fez com que ele entendesse que vestir a camisa rubro-negra significa assumir não apenas um papel esportivo, mas também emocional. É aceitar carregar o peso de uma nação apaixonada, que se envolve intensamente a cada jogo. Ele compreendeu que esse desafio, embora imenso, poderia também ser uma fonte inesgotável de motivação. Era exatamente o tipo de cenário que ele desejava encontrar em sua volta ao Brasil. Ao longo de suas reflexões, Jorginho sentiu que sua decisão estava deixando de ser racional apenas nos números e nas estruturas.
Tornou-se uma escolha carregada de propósito, algo que toca mais fundo. O Flamengo oferecia a possibilidade de viver uma experiência completa, em que futebol e emoção caminham lado a lado. Essa combinação o atraiu de maneira irresistível. Quando finalmente tomou a decisão, ele se viu dominado por uma tranquilidade inesperada. Era como se, naquele instante, tudo ganhasse sentido. A resposta estava ali o tempo todo, apenas aguardando ser reconhecida. O volante acredita que a grandeza do clube dispensa explicações. Ela se manifesta naturalmente, seja no ambiente interno, seja na vibração dos torcedores ou na história construída ao longo das décadas. Segundo ele, por mais que se tente descrever o que representa o Flamengo, só quem vive essa realidade diariamente compreende a dimensão do que está em jogo. Essa vivência foi determinante para sua escolha. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.